fazendo esse intercâmbio entre as casas espíritas. Terça-feira nós tivemos a presença de Welker, né? O Welker esteve lá conosco, fazendo uma palestra, e aqui nós estamos fazendo essa visita recíproca que fortalece justamente essa visitação das casas espíritas e nos reconhecermos, nos vermos, visitarmos e revermos amigos, vermos a livraria, a biblioteca. Na noite de hoje nós vamos conversar sobre uma parte do livro Céu e Inferno. Eu fui ver lá na livraria, nós temos Céu e Inferno. E também nós vamos comentar aqui sobre o livro O Brejo da Vida Eterna, de André Luiz, brevemente, que também tem na livraria. Então, tem na livraria tanto Céu e Inferno, quanto o livro O Brejo da Vida Eterna. A gente vai ver que os dois livros, eles dialogam em torno desse tema que é sobre a morte, a desencarnação, a situação dos espíritos após a morte biológica. Para conversarmos um pouco, nós vamos ver que o livro, as palestras aqui realizadas, elas estão dando sequência a este livro, que é a quarta obra organizada, sistematizada pelo senhor Allan Kardec. Tivemos em 1857 o Livro dos Espíritos, tivemos em seguida o Livro dos Médiuns, depois nós vamos ter em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo e na sequência, essa grande obra, nas 5 grandes obras, temos o Céu e o Inferno. Essa obra ela é dividida em 2 partes. A primeira parte ela é uma parte mais teórica, em que o senhor Allan Kardec ele vai ressignificar o modelo que se tinha até então do que é céu, do que é inferno, anjos e demônios, a vida após a morte. Isso coube muito bem ao senhor Allan Kardec trazer à luz do Espiritismo uma base filosófica, ele ressignificar essa ideia cristã que se tinha até então, século XIX, seja pelo viés protestante, seja pelo viés católico, da vida após a morte. Ora, até então, o que era um consenso nas religiões tradicionais da Europa do século XIX? A ideia de que, após a morte, ou você ia para o céu ou para o inferno, na visão protestante. Na visão católica, você ainda tinha outros caminhos. Você podia ir para o purgatório, ainda tinha o limbo, ou seja, você tem outros espaços, tempos após a sua morte biológica. E o senhor Allan Kardec, com muita sabedoria, com o seu linguajar pedagógico, ele vem ressignificar essa ideia do que é a vida após a morte. Vem falar sobre qual é a concepção espírita do anjo, do demônio, qual a concepção espírita do céu, do inferno. E ele termina essa primeira parte fazendo uma análise lá do Antigo Testamento, quando há uma referência lá sobre a proibição, de Moisés, a época de Moisés, lá no Antigo Testamento, se falando da proibição de se evocar os mortos. E a base que o senhor Allan Kardec vai contestar justamente isso é que se havia a proibição, se há proibição de um fato, é porque a possibilidade desse fato existir. Isso já é o ponto a ser considerado. Se Moisés, àquela época, fez a proibição de se evocar os mortos, é porque, de fato, o fenômeno existe. Naquele contexto, havia necessidade de proibição por uma questão histórica, contextualizada lá, pela preservação que Moisés queria dar às tradições do judaísmo e evitar a introdução de outras práticas que não fossem aquelas do judaísmo. Então, essa primeira parte ela tem essa base mais teorizada de informação, de ressignificação que o senhor Allan Kardec vai dar sobre esses temas. A segunda parte ela é formada de depoimentos.
São depoimentos de espíritos, são mais de 60 mensagens que os espíritos vêm através de vários médios, catalogado, sistematizado, organizado pelo senhor Allan Kardec, para explicar como é que estão eles, qual a situação desses espíritos após a desencarnação. Nós temos então a sua segunda parte, ela formada de 8 capítulos. Esse capítulo 1, ele é intitulado O Passamento. Esse primeiro capítulo ele tem essa característica que o senhor Allan Kardec ele vai detalhar como é que acontece o trânsito da desencarnação. Como é que acontece o procedimento, o processo em que o espírito ele vai se desligar do corpo físico. É uma parte mais teórica e é impressionante porque no século XIX Allan Kardec, com uma visão muito lúcida, muito clara, vai dar um detalhamento desse processo que vai acontecer com todos nós, que já ocorreu com os espíritos que desencarnaram, que é o desenlace, chamado desenlace, desencarnação. O termo desenlace, que é muito comum a gente ver no movimento espírita, ele vem do verbo de tirar o laço, desen e laçar. Porque essa ideia do laço ela é comum na literatura espírita, na literatura espiritualista. Vez ou outra nós vamos ver a ideia do cordão fluídico, do cordão de prata, desse laço, uma metáfora que une o espírito ao corpo físico. Nós sabemos que não é um laço, na verdade, é um campo energético, mas visualmente os grandes médios, os videntes, sempre visualizaram esse tênue fio luminoso, chamado cordão de prata, o cordão luminoso. Quais são esses outros capítulos? A segunda parte, a primeira parte ela tem 11 capítulos, é mais teórica. Essa segunda parte do Livro dos Espíritos, ela tem 8 capítulos. Então, esse primeiro capítulo é esse do passamento e os outros 7 capítulos são depoimentos dos Espíritos. Então, o senhor Allan Kardec faz uma coletânea de mensagens psicográficas, de espíritos felizes, de espíritos em condições medianas, que é esse o momento em que a gente está aqui no Bezerra de Menezes. A sequência das palestras está em torno desse capítulo, não é isso, Soares? Em torno dos espíritos em condições medianas, são 6, a gente vai ver aqui mais adiante. Depois nós temos os espíritos sofredores, dando seus depoimentos, como é que eles se encontram no plano espiritual, se reencontraram as pessoas, parentes, amigos, inimigos. Temos uma coletânea de espíritos que cometeram suicídio. Temos uma coletânea de criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos, é o penúltimo capítulo, espíritos em condições dolorosas, de embrutecimento do sentimento, da afetividade, considerados pelo senhor Allan Kardec como espíritos endurecidos. Eles são orgulhosos, são espíritos vaidosos, são espíritos vingativos e não abrem mão dessa condição. E por último, nós temos o capítulo das expiações terrestres. Espíritos que vão apresentar os seus depoimentos porque tiveram na outra existência uma vivência muito dolorosa, expiatória mesmo, e aí vão falar como é que se sentem agora no plano espiritual. Então, o livro O Céu e o Inferno, ele é esse diálogo maravilhoso dos espíritos com o senhor Allan Kardec, e o senhor Allan Kardec, de uma forma muito didática, apresentando aí esses capítulos aqui, nos traz, junto com os espíritos, as reflexões. Porque se são os espíritos que estão na condição de sofredores, de suicidas que foram, espíritos endurecidos, contando, relatando as suas histórias, é para nós, justamente, enquanto estamos aqui na vilegiatura carnal, enquanto estamos no corpo físico, também fazemos as nossas reflexões. Antes de desencarnarmos, como é que nós estamos conduzindo o nosso corpo físico? Como nós estamos conduzindo a nossa existência? Como nós estamos aproveitando o nosso tempo, o precioso tempo? Então, esse é um dos objetivos dessa obra, que lembra também, nessa segunda parte, essa sessão terapêutica que acontece nas reuniões mediúnicas. Ora, o que é uma reunião mediúnica? E aquelas reuniões específicas de desobsessão.
é justamente o espaço em que os espíritos entram em diálogo com nós encarnados e eles se posicionam numa condição semelhante à nossa, ou seja, não são seres criados à parte, não são anjos nem demônios, são criaturas que pensam, que têm sentimentos, que têm emoções, não estão mais com o corpo físico. E muitas vezes vêm na casa espírita, na reunião mediúnica, e trazem os seus relatos. Muitas vezes eles despertam da sua condição de que estão desencarnados na reunião mediúnica, no diálogo. Muitas vezes é na reunião mediúnica, no diálogo fraterno, que esses espíritos então vão tomar consciência de que precisam melhorar, de que precisam dar continuidade à sua existência noutros patamares, noutros modos. E é assim que nós entramos no capítulo que vai tratar dos espíritos medianos. São 6 espíritos. Nós temos aqui o primeiro, que acredito já foi falado, é José Fibré, que um cidadão, ele é apresentado, Allan Kardec apresenta ele como um avô, uma pessoa honesta, uma pessoa que foi um excelente indivíduo na sociedade. Depois nós temos Helene Michel, uma jovem rica, que vai dar os seus testemunhos. Esse capítulo, então, é de espíritos que nem são evoluídos, completamente desprendidos das sensações grosseiras da matéria, mas também não são espíritos inferiores, não são espíritos perturbados, não são espíritos negativos, são espíritos que estão nesse processo de consciência da sua imortalidade, despertando sobre as suas dores, suas fraquezas, suas potencialidades. Tivemos também, e acredito que já foi falado aqui, o espírito do Marquês de São Paulo. Depois, a de hoje, que é o senhor Cardon, médico. A próxima personagem desse capítulo é o senhor Eric Stanislas, que vai apresentar nesse diálogo o arrependimento. Não há uma descrição, porque todas essas mensagens, o senhor Allan Kardec faz um preâmbulo. Foi uma médica, foi um médico, foi um marquês, foi um condessa, um rei, uma rainha. Nesse aqui é só a mensagem do espírito Eric Stanislas, e que vai apresentar a sua situação de consciência de que poderia ter aproveitado mais o seu tempo enquanto estava encarnado. E por último, finalizando esse capítulo, nós vamos ver o caso aqui de Ana Belleville, uma jovem mãe de família. Assim nós vamos já trazer as informações, as considerações desse quarto testemunho, esse quarto depoimento que está nesse capítulo dos Espíritos de uma Condição Mediana, que é o do senhor Cardon. O senhor Cardon, que é médico, e a gente também vai conduzir a nossa fala aqui já no final para essa coincidência com André Luiz. Porque assim como André Luiz foi médico, a gente vai ver que Cardon também foi médico. Assim como André Luiz perdeu muito tempo na sua existência sem se preocupar com esse trabalho de espiritualidade, o senhor Cardon igualmente. Ele foi caminhando para um materialismo. E isso foi no final da sua existência, quando ele percebeu que estava com uma doença terminal. Isso foi levando ele para uma sensação de depressão, de melancolia, de raiva ao mesmo tempo, porque, como ele era materialista, ele ficava nesse conflito. Meu Deus, eu vou morrer, é o meu fim. Então, o senhor Allan Kardec, no começo da apresentação desse espírito, que vai trazer essa mensagem, apresenta-o como um médico. Ele foi um médico militar da Marinha, trabalhou muito tempo nas viagens marítimas. Depois, ele volta, já próximo da aposentadoria, para o que o senhor Allan Kardec coloca bem assim, para trabalhar e viver na roça, que era justamente a zona rural na França. Ao longo de sua existência, esse médico ele não desenvolveu esse lado de espiritualidade. Então, ele foi sedimentando cada vez mais uma vivência materialista da vida. Ora, o que é o materialismo? É essa perspectiva da vida de que a existência humana ela começa no nascimento,
a gente começa a existir enquanto está sendo gestado e a gente encerra a nossa vida no momento da morte. Não existe um segundo depois, não existe um momento depois em que essa consciência, a alma, o espírito, qualquer que seja o nome que se dê à pessoa que viveu num corpo físico, ela vai continuar a existir numa outra dimensão, num outro lugar. A perspectiva católica, como nós falamos no começo, tem essa ideia de que a alma vai para o céu, ou vai para o inferno, pode permanecer ainda no purgatório, em algumas situações dos bebês, as pessoas sem consciência, vão ficar lá no limbo. E eu faço uma parte aqui, recentemente um vizinho desencarnou, por uma questão de cortesia, de sensibilidade, os familiares me convidaram para ir a uma missa de 7º dia. E aí eu fui à igreja, nunca mais tinha ido, eu adoro ir para a igreja, quando vou visitar cidades, ver os monumentos, eu vou para ver os monumentos, as catedrais, as esculturas. E aí, fazia muito tempo que eu tinha ido ao ritual da missa, né? E com todo o respeito eu falo aqui, porque é o estado, né, de cada grupo religioso. E aí tem um momento que você levanta, né? Depois senta, depois. Aí eu fui lembrar que não é uma vez só que você levanta, senta, levanta, depois se ajoelha. Então eu me levantei uma vez, e aí eu recebi um documento, como se fossem os cânticos, mas eu procurava um cântico que o padre cantava, não encontrava ali na sequência, mas todo mundo da igreja sabia de cor e salteado as canções, que eram de Santo Antônio. E o sacerdote fez uma pregação, e entre essa pregação, ele novamente se levantava, e disse, não, eu vou ficar sentado. Então eu fiquei sentado lá no meu banquinho. Teve momentos que as pessoas se ajoelhavam, e eu me senti meio estranho, porque enquanto todo mundo se levantava, se ajoelhava, eu estava lá sentado. Mas o ponto que eu quero chegar é que a única referência que foi feita para os mortos nessa missa foi: nessa missa está sendo feita a missa de 7º dia para fulano de tal, a missa de 3º dia para fulano de tal, a missa de 31 dias para fulano de tal. E agora nós vamos passar para a distribuição de prendas. Eu vou dar aqui a prenda para os irmãos de Maria. A única referência, gente, para os mortos foi essa. Eu disse, meu Deus, é uma frieza que é tratada as pessoas. É feita formalmente apenas, é a missa de 7º dia, de um ano, o que for, mas não se há um comentário, uma reflexão para consolar o coração dos familiares com essa ideia da imortalidade. E é tão interessante porque os evangelhos, todo evangelho, é uma epopeia, é um cântico de imortalidade. A gente vai ver, desde o início da história de Jesus, o contato das pessoas com anjos, com seres desencarnados. Vai ver Maria conversando com os anjos, nós vamos ver Jesus dialogando tanto com Moisés, com Elias, como também com espíritos obsidiados, afastando espíritos. As cartas de Paulo, a todo momento a gente vai ver esse contato de Paulo com os espíritos desencarnados. Ou seja, a todo momento, no Novo Testamento, nos Evangelhos, depois nas cartas paulinas, há esse cântico de imortalidade, essa ideia de que a vida continua após a morte. E aí eu fecho essa questão da igreja porque eu saí assim, com aquele sentimento de que, meu Deus, as pessoas pagam por aquela missa, mas não há nenhuma referência, nenhum consolo, nenhuma fala da imortalidade do ser. E assim é um pouco esse aspecto aqui do senhor Cardon. Ele foi desenvolvendo ao longo da vida essa ideia de que a vida ela nasce no momento em que você vem ao mundo, na gestação, e ela encerra no momento da morte. Não há essa perspectiva de um céu ou de um inferno, conforme, por exemplo, os protestantes afirmam. Ou essa ideia espírita de que nós continuamos a pensar e existir com o nosso corpo fluídico, energético, não com o corpo físico,
mas nas diversas dimensões próximas ao nosso planeta. O campo energético do nosso planeta constituindo vilarejos, cidades, comunidades inteiras de mentes que se conectam, que formam agrupamentos. E esses espíritos, eles se localizam nesse espaço em volta da Terra, nas cidades, nas colônias espirituais, ou muitos deles continuam aqui, no chão a chão, naquilo que o André Luiz chama de crosta planetária. A palavra que André Luiz utiliza na sua literatura mediúnica por Chico Xavier, desde o livro Nosso Lar até E a Vida Continua, é essa. Os espíritos desceram a crosta da Terra. Quando ele fala a crosta planetária, é esse chão. Essa região espiritual em que nós nos encontramos aqui, pisando o solo do planeta. E aí, o senhor Allan Kardec fala que o senhor Cardon, médico, ele também já, quando termina a sua vivência militar no mar, com os barcos, com os militares, ele vai também ser médico, continuar a ser médico, mas agora é um médico da roça. É assim que o senhor Allan Kardec diz. É um médico da zona rural. Ele continua desenvolvendo seu trabalho profissional como médico. Ele vai ter um problema cardíaco, uma hipertrofia cardíaca, o chamado coração crescido, e os médicos, e ele mesmo, pelo conhecimento que tem, ele percebe que não vai ter muito tempo. 2 meses antes de desencarnar, ele já pressente que não vai ter. É o tempo já de vida dele. E no instante, no dia que ele amanhece não muito bem, ele já percebe que vai desencarnar, que é o momento, né? Ele não passa daquele dia, ele reúne os filhos, pede a esposa, é bem comovente esse momento da história aqui, ele chama a esposa, pede para a esposa chamar os filhos, e o senhor Allan Kardec diz que ele começa a ficar violáceo, já roxo, a pele branca que ele tinha, ele já começa a ficar com a pele violácea, então fecha os olhos. E aí na hora a mãe evita que as crianças, os filhos vejam aquela cena, e quando já está conduzindo para os meninos para sair do quarto, porque percebeu que ele teve a morte, ele morreu ali, ele de repente abre os olhos. E ele abre os olhos e diz: minha querida esposa, eu quero vos falar que a morte não existe. A vida continua, estou vendo aqui, a vida continua depois da morte. E ele fala como se fosse um espírito comunicante, dando um testemunho de imortalidade da alma. E ele vai trazer uma comunicação belíssima, falando para a esposa, para os filhos, né? Dando uma comunicação, se despedindo dos filhos, chama os filhos mais velhos, depois os demais filhos, e consolando-os. E aí, nesse momento final, ele então desencarna. É como se ele tivesse uma primeira morte, entre aspas, todo mundo, né, percebeu que ele morreu, fechou os olhos, virou o rosto, e poucos minutos ele volta à vida, mas volta à vida dando esse testemunho bem contrário de toda a sua vida. Ele era materialista. De repente, ali, naquela hora, emocionado, ele diz: a morte não existe. E aí, Allan Kardec, tomando conhecimento disso, vai fazer a entrevista. Era comum, a característica do livro Céu e Inferno é essa. O senhor Allan Kardec evoca a época do senhor Allan Kardec. Essa era uma característica comum no movimento espírita, fazer a evocação. Tanto que o nome do livro dos médios é o Livro dos Médios ou Guia dos Evocadores. Porque não há nenhum problema em evocar os espíritos. E o que é, na verdade, uma reunião mediúnica, se não uma reunião de evocação? Você evoca diretamente ou indiretamente. Lá no Grupo Espírita Gabriel Delane, do qual participa, a gente tem a reunião mediúnica destinada para os espíritos suicidas, a outra para os espíritos sofredores. Então, naquele momento ali, é como que se a gente tivesse já predispondo-nos, evocando os espíritos nessas citadas condições. Mas naquela época, era comum mesmo fazer a evocação dos espíritos. Hoje, no movimento espírita, não se tem mais claramente esse hábito. As reuniões mediúnicas elas ficam como que mais abertas, no sentido de que vão sendo conduzidos para aquelas reuniões os espíritos que são orientados pelos espíritos, salvo naquelas específicas de desobsessão.
em que você faz um tratamento, tem o nome da pessoa, leva-se o nome da pessoa para a reunião mediúnica e justamente nesse processo em que você lê o nome da pessoa, acompanha ela, os espíritos de alguma forma evocam, chamam os espíritos que estão acompanhando aquela pessoa no tratamento. Então a reunião mediúnica não deixa de ser sempre essa reunião de evocar, de chamar, convocar os espíritos. E aqui nós temos o diálogo, são 12 perguntas que o Senhor Allan Kardec faz ao espírito comunicante, e Allan Kardec diz assim: conhecemos a família e temos uma pessoa que nos narrou esses fatos e achamos por bem fazer o diálogo com o médico Senhor Cardon. E aí o Senhor Allan Kardec faz a evocação, Senhor Cardon, estamos aqui nesse momento fazendo a evocação. Se o senhor estiver presente, puder estar aqui, venha. Eu vou fazer aqui, eu fiz a transposição numa linguagem mais coloquial do senhor Allan Kardec. A gente sabe como é bem rebuscada, o estilo da tradução bem sofisticado, e aí trouxe aqui uma linguagem mais comum, como é que seria, como é que aconteceria hoje esse diálogo do senhor Allan Kardec com o doutor Cardon. E aí o senhor Allan Kardec faz a evocação, e aí o Espírito se manifesta e diz assim: eu estou aqui perto de vós. É o senhor Cardon, o doutor Cardon, que vem trazer a mensagem para vocês. O senhor Allan Kardec continua a pergunta. E é tão belo também a gente ver essa característica do senhor Allan Kardec. A gente vê que em O Livro dos Espíritos, qual a característica do livro? Perguntas e respostas dos espíritos superiores. Em o livro O Céu e o Inferno, a gente vai ver que não são espíritos superiores somente. Porque o primeiro capítulo, na verdade o capítulo 2, dos testemunhos, são de espíritos felizes. Allan Kardec evoca esses espíritos e pergunta. Mas a gente vai ver espíritos suicidas, espíritos sofredores, espíritos de criminosos arrependidos. Ou seja, o nível do diálogo é mais coloquial. Se no Livro dos Espíritos as perguntas o que é Deus, o que é o universo, o que é o infinito, questões mais filosóficas, metafísicas. Aqui as perguntas são: você está bem? Você ouviu sua mãe? Você viu seu pai? Como é que foi a desencarnação? Você está em alguma cidade, em algum local no mundo espiritual? Porque naquela época não se tinha esse detalhamento que teve hoje, que a gente tem hoje através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com os livros, principalmente de André Luiz, e depois vieram outros, de Manuel Filomeno de Miranda, dentre outros, narrando as dimensões da espiritualidade. E aí o senhor Allan Kardec faz a pergunta: o senhor poderia descrever seus momentos finais? E aí o espírito descreve, diz assim: eu apenas vi o que estava acontecendo, e então eu voltei ao corpo e falei o que estava vendo. Allan Kardec pergunta depois: em que lugar o senhor estava quando deu a comunicação? Ele fala aquele momento, que Allan Kardec chama a primeira morte, uma metáfora, foi aquele momento que todo mundo pensou que o senhor Cardon tinha morrido, e depois ele volta. Ele diz assim: eu vi os esplendores do céu, como eram narrados nos livros, ambientes diáfanos. À medida que ele vai descrever aqui, a gente lembra claramente a mesma impressão que André Luiz teve quando foi para nosso lar. Uma cidade, uma metrópole, uma cidade bastante avançada à época. E aí, então ele diz assim: eu vi os esplendores do céu, uma região belíssima. Adiante ele fala assim: o senhor é feliz? Onde está agora, senhor Cardon? E aí ele vai dizer assim: não, eu não sou feliz. Revoltei-me várias vezes na vida por conta da sua condição materialista. Ele era materialista, acreditava apenas na vida corpórea, nasceu, morreu, não tinha mais existência depois. E à medida que ele foi envelhecendo e a doença chegou, apontando já a proximidade da sua desencarnação, ele foi envolvendo-se
com essas reflexões. Meu Deus, e a existência, toda a existência humana vai ser somente essa, de alguns anos e nada mais? Onde está a finalidade da vida? Se depois dessa vida não se tem mais nada. E aí vem uma doença e termina tudo isso. E aí ele vai descrever nesse pequeno diálogo aqui que ele se revoltou realmente em vários momentos da vida. E por conta disso, por essa visão mais materializada que ele teve, mais materialista, ele perdeu muitas oportunidades. Quinta pergunta, o senhor Allan Kardec pergunta, né? O senhor Cardon, o senhor reconheceu de imediato que já estava desencarnado, que você estava morto, entre aspas, não estava mais nessa dimensão aqui dos vivos? E o senhor Cardon diz assim, não, eu necessitei vários dias para despertar. Veja, naquele momento ali, ele dá essa ideia de imortalidade, a morte não existe, é uma mensagem belíssima. Depois, quando vocês consultarem o livro, já olhei aqui, como eu falei, na livraria tem os 2 livros, né? Obreiros da Vida Eterna e O Céu e o Inferno. Ele vai dizer que necessitou de vários dias. E é interessante a gente ver isso, porque no livro Obreiros da Vida Eterna, a gente vai ver vários casos de desencarnação. São 5 casos. O livro Voltei de Irmão Jacó, a gente vai ver um caso mais demorado ali, é um livro inteiro. E a gente vê que ele passou vários dias para se desprender do ambiente doméstico e rumar para a cidade espiritual. Então, esse processo do desligamento do seu campo magnético doméstico, familiar, depende muito de cada espírito. Tem espíritos que passam horas, tem espíritos que passam instantes apenas e já rumam para as esferas espirituais, as cidades espirituais. Mas tem outros espíritos que passam semanas, passam dias. O exemplo que a gente tem daquele livro Além da Vida, da Otília Gonçalves, uma trabalhadora assídua da Mansão do Caminho, espírita, consciente da sua imortalidade da alma, ela passa mais de uma semana no cemitério. O livro é chocante. A gente vai ver a Otília Gonçalves, ela descrevendo como é que foi o seu desencarne e ela pegada ali no cemitério aos despojos carnais, precisando do auxílio espiritual para se desligar do corpo físico em decomposição. Então, a desencarnação é sempre um processo muito pessoal. Cada espírito vai se liberar por ficar perturbado por momentos, horas, dias, semanas e até anos. É o que a gente vai ver lá em No Brilho da Vida Eterna. Pergunta 6. O senhor Allan Kardec continua. O senhor Cardon, o senhor realmente teve uma primeira morte? O que ocorreu? Allan Kardec sabe da história, né? Que ele desmaia, desfalece, todo mundo pensou que ele morreu e de repente ele acorda, né? E é interessante a descrição dele, diz assim, sim e não. Porque ele vai dizer assim, eu escutei vozes, escutei o chamado de Deus, eu ouvi os anjos, é a expressão que ele utiliza, para dizer por que sentiu-se motivado naquele momento final, ele dá aquele testemunho do que ele estava vendo. Então é um impacto que ele tem na hora, porque ele percebeu que a vida não encerrava. Tinha seres ali, tinha espíritos em sua volta, ele via com os próprios olhos espirituais, escutava, e é por isso que ele volta tão emocionado, diz assim, meus filhos, a morte não existe. A vida continua. O Senhor sentiu uma conexão com o seu corpo. É tão belo o Senhor Allan Kardec fazendo essas perguntas, né? São perguntas bem de investigação. Como é que você está? Você viu alguém? Como é que você sentiu o seu corpo físico? E aí o Dr. Cardon diz assim, sim, o espírito, veja a expressão que ele diz, tem um grilhão fortíssimo ligado ao corpo. Essa ideia de grilhão, de laço, de algemas, é uma metáfora
perceber que no momento em que nós estamos aqui no corpo físico, a gente tem uma união magnética profunda com este corpo físico. E a gente não se desliga dele, se afasta dele assim de uma hora para outra. Somente espíritos que já têm uma maturidade espiritual conseguem esse desligamento com facilidade. A gente vê isso também em obreiros da vida eterna. Pergunta 8. Como ocorreu o seu desprendimento tão rápido na primeira morte? E ele diz assim, muitas vezes o Senhor evoca um espírito ainda encarnado. Então, do mesmo jeito que um espírito encarnado era comum também naquela época, a evocação entre vivos. Há um livro de Ernesto Bozano que faz essa discussão, traz esses experimentos. Se evocava também, à época, espíritos encarnados. Então, fazia-se um experimento com Soares na sua residência, nós aqui à mesa, ele se preparava, adormecia, desprendido do corpo físico, ele vinha aqui através do médium, então se aproximava do médium à mesa e dava uma psicofonia ou uma psicografia. E aí essa é a resposta que o Espírito dá. Muitas vezes o Senhor evoca aqui espíritos encarnados e que vêm e que falam. Do mesmo modo, foi assim que eu senti em relação ao meu corpo. Porque a sensação que ele dá é que ele se portou ali como se fosse um espírito se comunicando através do médium, só que era o próprio corpo físico dele. Ele diz assim, veja a expressão que ele utilizava. Deus me chamava, ele escutava a voz de Deus, chamando ele, Cardon, Cardon. Ele perdido, perturbado naquele processo de transe, ele diz assim, e seus servidores, os anjos, ele utiliza essa expressão, servidores disseram assim, vem. Então ele está saindo do corpo físico, se desprendendo. Ele escuta os chamados, os espíritos superiores, esse espiritual chama Cardon, Cardon, volte para o corpo. E aí ele vê os espíritos se aproximando, conduzindo ele com calma. Ele se aproxima do corpo físico, então tem aquele choque anímico, o último, ao magnetismo dos espíritos técnicos ali, dando uma vitalização temporária ao corpo físico, e ele dá aquela última mensagem. De onde vieram tão belas palavras consoladoras no seu trânsito de morte? Porque ele era materialista. Como é que ele vai falar naquele momentinho final? A morte não existe. A vida continua, meus filhos. Esposa querida, eu vou te reencontrar, eu te aguardo. Você vai ficar muito bem guarnecida de bens, mas eu estarei aqui. Então era uma mensagem muito bela, consoladora. Ela pergunta como é que você traz tão belas palavras. Aí veja o que ele responde, o Espírito, né? Eu refletia o que via e ouvia. Veja que belo. Que é isso que a gente vê detalhado com André Luiz lá em Obreiros da Vida Eterna. Os espíritos estão ali assessorando o seu Cardon. Estão orientando ele, volte para o corpo físico, dê essa mensagem, fale para seu filho, fale para sua esposa. E ele ali estava como sendo um intérprete da espiritualidade. Então, os bons espíritos estavam com ele, ele diz. Pergunta 10. Sua mensagem de despedida produziu, senhor Cardon, alguma impressão? O senhor acha que teve algum impacto no seu filho, nos seus filhos, na sua esposa? E ele diz assim, surpreendentemente profunda. Eu fui um intérprete dos espíritos. Eu fui um intérprete do mundo espiritual. É isso que ele diz, o senhor Cardon. Como o senhor falou que não é um espírito feliz, então poderemos dizer que o senhor é um espírito infeliz, senhor Cardon? E aí a resposta dele. Eu não sou um espírito feliz, um espírito pleno, que tem uma felicidade, um completista, como André Luiz utiliza a expressão, mas também não sou um espírito infeliz, sofredor. Eu estou consciente da minha imortalidade e é interessante essas duas palavras que eu gostaria de destacar aqui. Da minha consciência de mortalidade, de coração e de consciência. Quando ele fala coração e consciência, é um aspecto importante para nós. É esse equilíbrio emocional e esse equilíbrio da consciência. Você está em paz consigo mesmo. Você ter a noção da espiritualidade, mas só a noção da espiritualidade não basta para você ter um desencarne feliz. Você tem que ter também essa dimensão afetiva, emocional, o que é utilizado na época, o coração está
em tranquilidade. E por último, ele pergunta ainda, que também é belo esse momento aqui, como o senhor falou que não é um espírito feliz, não é essa a pergunta. Ok. Ele diz ainda aqui, deixa eu ver se tem aqui. Não, a pergunta não seria essa, eu repeti, mas seria assim. A outra pergunta que ele faz. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para sua esposa, para os seus filhos? E eu gostaria de ser tão elegante, senhor Allan Kardec, que ele não só ficou perguntando como é que você está, o que é que você viu, como é que foi a desencarnação. Você ainda quer deixar uma mensagem? E é quando o Espírito vai trazer essa mensagem aqui para a esposa e os filhos. Ele diz assim, orai pelos que já partiram do mundo físico. Este intercâmbio fraternal é uma caridade. Também considerei muito importante essa fala dele. Crede em Deus, ele diz assim. Realizem a prece sempre. Façam a caridade. Tenham fé, minha querida esposa, meus queridos filhos. E jamais percam a esperança. Então, é uma mensagem belíssima essa de Sr. Cardon. É um materialista que desperta, é acolhido pelos espíritos amigos, reconhece a própria condição de todos nós, que é a imortalidade do ser. E finalizamos com essa reflexão breve de que o livro Céu e Inferno, de alguma forma, ele vai dialogar com esse outro. Essas duas obras aqui, ela tem aqui na livraria, Céu e Inferno, está R$ 24,00. Não lembro agora, eu peguei o livro lá e não decorei que é o valor do Céu e Inferno. Obreiros da Vida Eterna, melhor dizendo. Mas temos aí. Então temos 67 relatos. A gente está nesse momento aqui das palestras do Bezerra de Menezes, no capítulo dos Espíritos em Condições Medianas. E temos, no caso de Obreiros da Vida Eterna, 4 relatos de desencarnação. Na verdade, são 5. Mas é porque um dos desencarnantes ele vai ter uma moratória, um pouco mais de tempo para ficar aqui no corpo físico. Ela não desencarna logo naquele momento, naquela semana em que André Luiz está acompanhando os espíritos. Então, são 4 relatos muito legais para nós refletirmos também. Quais são esses relatos? Temos aqui o famoso caso de Dimas, que tem uma cirrose hipertrófica, pouco mais de 50 anos, o médio, se tornou clássico no movimento espírita o desencarne de Dimas, assim como ficou muito comum, conhecido, o desencarne a reencarnação de Sigismundo, o desencarne de Dimas também é muito conhecido. Isso aqui é um projeto Imagem, uma equipe que faz os desenhos das obras de André Luiz, de Emmanuel, e aqui é o Dimas, que está na cama, e o Dimas, aqui temos o cordão prateado, que é bem suavezinho aqui na terra, e aqui é Dimas já desencarnado, perispírito. Os espíritos amigos, a família ali acompanhando ele. Então, nesse capítulo, André Luiz vai falar, acompanhar o desencarne, como é que acontece a desencarnação, os passos que são aplicados em determinados pontos do corpo. Depois temos o caso do senhor Fábio, que vai desencarnar por uma tuberculose aguda, um idoso, passista no centro espírita. Ele desenvolve um trabalho belíssimo em sua casa de evangelho no lar. E André Luiz vai falar como foi tranquila a desencarnação do senhor Fábio. Não teve problema nenhum, aplica-se o passe e ele desencarna com mais facilidade. Há um detalhamento maior naquele de Dimas. A senhora Albina é essa que tem a insuficiência cardíaca, é uma idosa evangélica, e justamente ela que nós vamos ver, ela vai ter essa moratória, né? Depois temos o caso de Adelaide, ela vai desencarnar com a idade avançada, média, uma espírita dedicada, e André Luiz descreve o caso dela da desencarnação bem simples. É ela mesma que faz o processo de desligamento do corpo físico. Todos os outros é preciso uma equipe toda para fazer a aplicação dos passos dispersivos, para liberar o espírito. Ela não, ela é bem consciente, é um espírito mais evoluído, ela sai do corpo físico com a maior tranquilidade. Temos um caso aqui mais doloroso, que é de Cavalcante,
Ele vai desencarnar de apendicite aguda, pouco mais de 60 anos. Ele está no hospital, católico, fervoroso, e a desencarnação dele é bem dolorosa, complicada, porque ele ainda está bastante apegado ao corpo físico e se preparou para a grande viagem. E assim a gente conclui essa breve reflexão, falando de como o diálogo do Sr. Kardec com o Sr. Cardon, no capítulo dos Espíritos em Condições Medianas, relembra muito bem André Luiz e o seu percurso, o seu despertar no plano espiritual, né? Cardon foi médico, materialista, André Luiz médico, não desenvolveu a sua espiritualidade ao longo da sua existência, e o despertar de ambos é acolhido no plano espiritual por amigos. Porque se a gente for ler o capítulo, a mensagem do seu Cardon, a gente vê que ele tem uma assessoria, tem espíritos que o acolhem ali, nesse momento de despertar espiritual, como aconteceu com o André Luiz, recebendo assistência da sua mãe, de Clarencio, de toda a equipe espiritual. E assim nós deixamos o abraço paterno do Grupo Espírita Gabriel Delano. Agradecemos a possibilidade de estarmos aqui, o convite que a senhora nos ofereceu, de estarmos aqui dialogando e trazendo reflexões sobre a espiritualidade, sobre a nossa consciência de sermos imortais. Uma boa noite a todos.